Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre geradores e pilhas. É a aula 27 e 28 da Bienal, página 143, para quem quiser acompanhar na apostila. Então, vamos lá. Estudo de geradores e pilhas, a gente tem que entender o seguinte funcionamento. A gente precisa de um mecanismo que converta. O gerador ele vai ser um mecanismo que vai transformar um tipo de energia em energia elétrica. Então ele faz uma transformação de modalidade de energia de uma forma para a forma elétrica, tá? Que é o que de fato, no final das contas, é o que a gente deseja obter. Então, nós vamos dizer o seguinte: o gerador ele pode ser do tipo gerador de energia mecânica, térmico, químico ou luminoso, tá? Então ele vai receber que tipo de energia? O gerador mecânico recebe energia mecânica e transforma em energia elétrica. O gerador térmico ele recebe energia térmica e transforma em energia elétrica. O gerador químico recebe energia química e transforma em energia elétrica e assim sucessivamente para todos eles, tá? Então, o gerador real ele vai obter o seguinte, ele vai fazer o seguinte processo: ele vai receber energia total, tá? Seja em qualquer uma dessas modalidades aqui, e aí ele vai converter essa energia recebida em energia elétrica. Porém, essa energia total ela não é totalmente utilizada, né? Por quê? Porque o gerador real ele não é 100% eficiente. Nós vamos ter uma aula que vai falar só sobre o rendimento, só sobre essa questão de um gerador ser eficiente ou não. Então a gente vai trabalhar com o rendimento e aí a gente vai perceber que não existe um gerador 100% eficiente que vai fazer a conversão 100% de energia não elétrica em energia elétrica, tá? O que acontece? Na conversão de energia, o gerador perde parte da sua energia para energia térmica. Eu até cito várias vezes o exemplo do celular, né? Em que a bateria do celular ele recebe toda a energia elétrica da tomada, mas quando você utiliza o celular, claro que o celular não é um gerador, ele é um consumidor de energia elétrica, mas só em termos de se entender o processo que acontece com o celular. A gente vai perceber que parte da energia elétrica ela é dissipada na forma de calor, né? Na forma de energia térmica. Então, parte da energia recebida pelo gerador, ela é perdida, ela é dissipada na forma de calor. Então, a gente tem uma parte que vai ser energia útil, que no nosso contexto aqui é energia elétrica, e a outra parte que é uma energia dissipada, que é, nesse contexto, a energia térmica, tá bom? E isso a gente pode perceber em diversas maneiras, em diversos ambientes diferentes. Como nós não trabalhamos com geradores, tá? A gente no mundo, na nossa casa, por exemplo, dificilmente a gente vai ter um gerador. A gente pode pegar como exemplo uma pilha. Se você utilizar um mecanismo que use constantemente a pilha, como por exemplo o carrinho de controle remoto, quando você retira a pilha de dentro, você vai perceber que houve um acréscimo de sua temperatura, tá? Mas como a gente não tem geradores para verificar isso, essa verificação fica um pouco mais complexa. Porém, a gente vai também ter uma aula sobre os receptores, e aí a gente pode entender o seguinte: com os receptores é mais fácil porque a gente tem televisão em casa, a gente tem computador, a gente tem celular, a gente tem geladeira, temos vários mecanismos como lâmpada, por exemplo, vários mecanismos que são receptores, que transformam energia elétrica em outras modalidades de energia. E com eles fica mais fácil da gente visualizar, ou melhor, sentir a parte da energia que é dissipada, que é a energia térmica. Por exemplo, uma lâmpada, quando você deixa ela um tempo acesa, você for pegar nela, você vai perceber que ela está quente. Tá? Dependendo do tipo da lâmpada, ela vai estar mais quente do que em outros tipos. Exemplo, lâmpadas de LED, elas esquentam menos, né? Elas dissipam menos energia do que uma lâmpada
incandescente, por exemplo, tá bom? Então, dependendo do tipo de lâmpada, a gente percebe uma dissipação maior de energia do que outros tipos, tá? E isso a gente pode verificar na televisão, no computador, em diversos mecanismos diferentes de conversão de energia elétrica em outras modalidades, seja luminosa, seja própria térmica, acústica, química, enfim, mecânica. A gente vai perceber esse aumento de calor por causa da dissipação da energia, tá? Então, resumindo, nós temos nesse contexto essas informações. Bom, para encargo de entendermos melhor o funcionamento, até agora a gente estudou o quê? Que dado um circuito elétrico, vou fazer um circuito simples aqui, nós temos a representação da bateria, tá? Que é a representação da pilha ou da bateria, que é dado por esse aqui. Aí a gente vai ter uma resistência, que pode ser uma lâmpada, que pode ser um aparelho eletrônico. E aqui vai termos, a gente sabe que o maior representa o positivo e o menor o negativo. Convencionalmente, as cargas saem do positivo, então a corrente vai ter esse sentido aqui. Nós vamos ter uma resistência elétrica e, claro, aqui nós vamos ter uma diferença de potencial. Então, no circuito simples, a gente utilizava a primeira lei de Ohm para resolver esse problema, e aí a gente anunciava ele da seguinte maneira: U é igual a RI, tá? U é a DDP, dada em volts, a resistência R é dada em ohms e a corrente elétrica é dada em amperes, tá? Só que existe um determinado momento em que a gente tem que introduzir outras variáveis no nosso contexto. Isso por quê? Porque, como você pode ver, nem toda energia ela é convertida de forma útil, tá? Existe uma parte que é dissipada. E essa dissipação ela pode ser meio que medida, meio que, digamos assim, calculada, quando a gente percebe que o próprio gerador ele vai possuir uma certa resistência. Lembre-se que a resistência ela é meio que responsável por fazer com que a corrente elétrica resista na hora de fazer a sua locomoção dentro do circuito elétrico, seja ele simples ou não. Então a gente vai introduzir algumas variáveis, como por exemplo, se o nosso gerador ele fosse um gerador ideal, isso significaria que ele não possuiria resistência elétrica dentro dele. Mas o gerador real ele possui resistência elétrica, ou seja, ele vai ter uma força, que nós vamos chamar ela de força eletromotriz, associada a ele. Essa força eletromotriz que a gente vai colocar assim, ó, FME, força eletromotriz, deixa eu parar aqui, EM, ou FEM, tá? Associada a ele. Mas o que seria essa força eletromotriz? Tá? Deixa eu colocar uma definição aqui para depois vocês estarem anotando aí. O que é a força eletromotriz? Força eletromotriz é o potencial elétrico, ou seja, ele é parecido com a DDP, medido também em volts, tem a mesma unidade da DDP, fornecido por um gerador como uma bateria para um circuito ou dispositivo elétrico. É uma grandeza escalar que pode ser definida como a energia potencial elétrica por unidade de carga. Em outras palavras, a força eletromotriz é o valor da DDP associada ao próprio gerador real, tá? Por exemplo, a DDP do circuito geralmente está atrelada ao valor da resistência elétrica do nosso circuito, tá bom? Mas aqui no caso da força eletromotriz, ela está associada ao valor de DDP, ao valor da tensão elétrica fornecida pelo gerador. Então vai estar associada ao gerador, e isso vai trazer, digamos assim, alguns efeitos para as nossas fórmulas que nós iremos ver daqui a pouco. Vocês vão perceber que vai ser só alguns acréscimos e as fórmulas vão continuar valendo. Lembrando, nós estudamos que a DDP é U vezes RI, mas nós também vimos que, por exemplo, nós temos a potência elétrica, que é U vezes I, ou U ao quadrado sobre R, ou R vezes I ao quadrado. Então a gente percebeu que existem estas, digamos assim, essas possibilidades aqui de fórmulas para a gente utilizar na hora de resolver. Tem muitas outras fórmulas, como eu já mandei várias e várias vezes para vocês,
várias, digamos assim, vários mapas mentais que tem fórmulas distintas e cada uma a gente lê a questão e percebe qual vai ser o melhor para se utilizar. Quando o encargo agora a gente está introduzindo mais coisas, a gente precisa entender que fortemente associada ao uso de geradores e pilhas, e como eu comentei com vocês nas aulas sobre, por exemplo, o consumo de energia de uma casa, que é medido em kWh. Então, o processo mais básico é, se você compra um eletrodoméstico, o ponto principal não é a voltagem do equipamento, não é a amperagem que ele tem, e sim a potência que ele consome, que ele tem associado a ele. E aí, juntamente associado a essa parte de energia total, energia útil dissipada, nós temos a potência. Lembre-se que a potência ela vai ser também redividida, vamos colocar assim, nesse formato. A potência total, ela é a potência útil mais a potência dissipada. Então, a potência total é a soma das duas potências. Obviamente, se eu quero, por exemplo, saber a potência útil, eu faço a total menos a potência dissipada. Caso a gente não tenha essa relação aqui básica, a gente pode estar utilizando essas fórmulas. Para a potência total, nós temos que a potência total é a força eletromotriz, esse E aí é a força eletromotriz, que eu fico colocando ele na frente, tá? Mas é o E. Força eletromotriz, tá bom? Esse Ezinho aqui. A potência útil é a DDP do circuito vezes a corrente. E a potência dissipada é a potência dissipada igual a resistência interna do gerador, não é a resistência do circuito, é do gerador, vezes a corrente ao quadrado. Observe que existe uma semelhança muito grande com as fórmulas que nós havíamos estudado de potência, tá? Em cada uma dessas aí. Então a gente tem que ter o cuidado para verificar todas as fórmulas que nós precisamos para resolver o nosso problema, tá bom? Deixa eu ver que algumas pessoas estão mandando mensagem aqui no privado que não estão conseguindo entrar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Potência. Bom, então resumindo, é isso daí que a gente tem para utilizar, tá, gente? No caso, de forma resumida, é essa forma que a gente tem de calcular as potências, tá bom? Então, só um detalhe aqui. Deixa eu só procurar aqui esse detalhe que eu não estou encontrando, eu deixei ele, que é o seguinte. Um detalhe importante aqui, ó, tá? Na verdade, essa potência aqui não é a total, tá? Essa aqui é a potência útil, tá bom? Isso aqui, ó, é a potência útil, ou melhor, né? Deixa eu refazer aqui. Aqui, nesse aqui é um U e nesse aqui é um E, tá? Observem que geralmente a DDP do circuito, ela é maior ou igual à força eletromotriz. Porque a força eletromotriz é a força do gerador. A DDP do circuito pode ser que seja maior do que a do gerador, tá bom? Então, aqui é só inverter a ordem dessas potências aí, tá bom? Vocês podem até dar uma procurada aqui na internet e vocês vão encontrar justamente isso que eu estou falando para vocês. A potência dissipada, né? Aqui a potência dissipada é a resistência interna vezes I ao quadrado, vezes a corrente elétrica ao quadrado. A potência total vai ser U vezes I. E a potência útil vai ser a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Eu acho que quando eles foram redigir esse material, eles acabaram
se equivocando, tá? Então aqui na verdade, tá, gente, só fazendo essa alteração, esse U é aqui, tá bom? Na potência útil, quer dizer, o U é da potência total e o E, na força eletromotriz, é da potência útil, tá bom? Então só inverter isso aqui, que aí tá tudo certo. Então peguem, se vocês tiverem com o material de vocês, anotem aí, porque no material tem alguma coisa errada, tá? Na hora que eles foram escolher essa fórmula, como redigir a fórmula aqui, tá? Então vamos voltar agora. Então é isso aqui, resumindo, a potência, né? Ela tem a potência total, que seria a potência associada à energia não elétrica que entra no gerador, tá bom? A potência útil está associada à energia útil e a potência dissipada à energia dissipada. Bom, continuando aqui, percebam o seguinte. Agora que antes, na verdade, deixa eu falar de antes, depois eu falo do que está acontecendo agora. Antes, nós tínhamos o seguinte, dada o gráfico, né, nós tínhamos a relação entre a corrente elétrica e a DDP. E geralmente esses valores eles seguiam uma reta na diagonal, porque a resistência elétrica, né, e essa reta representaria a resistência elétrica, ele simplesmente era o quê? Era a divisão, ela era a razão entre o I. Então existia uma relação que, na verdade, para construir essa reta aqui, a gente usava a primeira lei de Ohm. A DDP é igual a resistência elétrica vezes I. Então existia uma relação aqui proporcional da corrente elétrica com a DDP. Agora vai acontecer um processo diferente, tá? Nós vamos ter a equação do gerador e sua curva característica. Como que fica então conhecida a fórmula do gerador? A fórmula do gerador ela vai ser agora, digamos assim, completamente modificada, né? Ela vai ter esse formato aqui, em que U é a DDP do circuito, a diferença de potencial. O E representa a força eletromotriz do gerador, então a gente tem que ter cuidado na hora de analisar as questões. A resistência interna, ela vai ser a resistência interna do gerador, e o I, ele vai ser a corrente elétrica do circuito, tá? Então, aqui nós temos a equação do gerador, que a gente vai estar utilizando para resolver os problemas, e esse aqui é a curva característica. A curva característica é essa curvinha aqui. Observe que a partir do momento que a corrente elétrica no circuito vai aumentando, como aqui está subtraindo a força eletromotriz, isso significa dizer que a DDP está diminuindo. Observe que a corrente aumenta, mas a DDP está diminuindo. Então, nesse momento aqui, ela vale isso. Nesse segundo momento aqui, quando a corrente é isto, a DDP vai ser isso. Então, aumenta-se a corrente, diminui-se a DDP. Quando a corrente for muito alta, pessoal, a corrente elétrica é muito alta, o que acontece? O circuito elétrico entra em curto-circuito. Por quê? Porque se a corrente é muito alta, isso significa dizer que o fio vai esquentar bastante. Isso vai entrar em colapso dentro do nosso circuito, tá? Lembrando que inicialmente, quando a corrente é zero, a DDP é igual à força eletromotriz. Isso acontece por quê? Porque como não há corrente elétrica, então isso significa dizer que não existe resistência no circuito, tá? Se não tem corrente, a resistência é nula, já que não tem nada passando. Logo, a DDP é exatamente igual ao valor da força eletromotriz do gerador, simplesmente desse formato aí. E aí vai diminuindo com o passar, ou com o aumento da corrente, ela vai diminuindo. Uma outra observação que nós temos que fazer é referente à simbologia do gerador. Então, ó, a simbologia do gerador vai ser dada dessa maneira aqui, como a gente já havia visto, tá? Nós temos a resistência aqui, interna do circuito, nós temos aqui a corrente elétrica. Então, essa é a representação básica. Lembrando que isso aqui o cara poderia fazer também assim, né? Poderia ter feito assim, como eu fiz o exemplo aqui, o desenho no início aqui, tá bom? Fechado nesse processo aí. Outra característica que a gente tem que ver, né? Lembrando, resumindo, isso aqui é a forma de desenhar, por exemplo, um gerador, tá? Forma de desenhar aí. O próximo caso aqui é nós observarmos o que é um gerador ideal.
Gente, deixa eu colocar aqui escrito, né? Para ficar melhor essa visualização. Vocês vão entender melhor. Essa definição que eu vou colocar agora tá lá no site Tecnogera, tá? E aí vocês vão... Vai ficar mais interessante essa abordagem aqui, ó. O que é um gerador ideal? Vocês vão entender como ele é simples. A definição é simplesmente essa aqui, ó. De modo simplificado, o gerador ele abastece energeticamente o circuito elétrico, aumentando a energia potencial das cargas elétricas que atravessam o circuito. Então, ele aumenta a energia potencial das cargas. É considerado um gerador ideal aquele que apresenta 100% de aproveitamento energético, ou seja, que consegue transformar toda a energia aplicada em energia elétrica. Isto é, observem que agora, nesse circuito aqui representando o gerador ideal, ele é um circuito que não apresenta resistência interna, isto é, ele não retém cargas, tá? A partir do momento que você tem resistência interna, você vai observar que essa resistência ela vai fazer com que as cargas se movam mais devagar. E esse seguramento, vamos colocar assim, da energia interna, vocês vão perceber que ele vai aquecer. E esse aquecimento é justamente o que provoca a energia dissipada ou potência também dissipada. Isso acontece quando o gerador não é ideal. Lembrando que gerador ideal não existe de fato, tá? Eles são simplesmente uma idealização. Seria interessante se nós conseguíssemos gerar esse tipo de geradores, mas a gente não consegue, pelo menos não por enquanto, tá? Dando continuidade, a gente entendeu o que? Vamos só recapitular o que a gente viu. A gente viu que o gerador ele converte energias de modalidades diferentes em modalidades de energia elétrica e, consequentemente, por conta da dissipação, em energia térmica. Vimos ainda que associado a eles nós vamos ter a potência, pode ser a total, útil e dissipada. Tenham cuidado que na apostila está escrito errado, a forma está trocada aqui a ordem. Aí nós vimos que existe uma equação própria para quando a gente tem geradores, que é essa aqui, e a curva característica dela. Vimos o símbolo e vimos o que a resistência interna de um gerador afeta na hora da construção de um gerador ideal. Agora a gente vai ver a relação de Poilet para circuitos simples, tá? Então, existe uma lei chamada de Lei de Poilet. Eu não sei se é assim que se pronuncia, já faz anos que eu dou aula de física, mas eu não lembro se essa é a pronúncia correta, provavelmente não, mas vamos considerar que seja, tá? Então a Lei de Poilet ela vai falar o que pra gente? Que, olha só, eu sei que a equação do gerador ela me dá essa relação aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. A equação do gerador ela me dá essa relação. A DDP, ele é igual à força eletromotriz, que vai diminuindo com o aumento da intensidade da corrente, tá? Eu vou chamar só de R minúsculo, sem escrever o int aqui de interna, para ficar mais simples. Então, suponhamos que eu queira determinar o valor da corrente. Observação importante. Essa resistência aqui, ela é a resistência do circuito mais a resistência interna do gerador. Uma outra observação, aqui a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque existem resistências em séries. Eu posso ter 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 resistores, tá? Eles podem estar em série, eles podem estar em paralelo e eles também podem estar misturados. Então a gente tem que ter esse cuidado que essa resistência são todas as resistências que podem aparecer no meu circuito. Então isso aqui é importante frisar para vocês, que essa resistência aqui é a resistência equivalente do meu circuito, não é só uma única resistência.
É a resistência equivalente que representa todas as resistências do circuito. Pode ser que seja só uma? Pode. Mas pode ser que sejam 2, 3 ou mais. Então observe o seguinte. Se eu quero, a lei de Poilet, ela é uma lei que diz para a gente como calcular a corrente elétrica em circuitos com força eletromotriz e resistência interna. Então, como que a gente vai fazer isso? Ó? A gente pega essa fórmula e isola a corrente elétrica. Quando a gente isolar a resistência interna, a gente vai perceber isso aqui. Ó. A DDP do gerador é igual a DDP do resistor. E aí, portanto, fazendo o isolamento da corrente elétrica e substituindo a resistência equivalente junto com a resistência interna, nós obtemos essa expressão aqui. Eu não vou me ater em demonstrar essa fórmula aqui para vocês, porque a gente não tem muito tempo aqui, tá? Depois eu posso estar fazendo um vídeo lá para o canal, só para abordar como a gente parte dessa fórmula e chega nessa aqui. Mas é só usar um pouco de álgebra aqui e vocês vão perceber que facilmente a gente isola a corrente elétrica aí, tá? Então assim que a gente calcula a corrente elétrica, lembrando que o R é a resistência equivalente, tá? A resistência do circuito, enquanto que o R int é a resistência interna do gerador. Próximo passo aqui, pessoal, é nós entendermos que, como eu comentei com vocês, as coisas não são tão simples quanto aparentam ser inicialmente. Porque observe, o circuito ele pode ser um circuito em série, ou o circuito ele pode ter resistores em paralelos, como vocês vão ver agora aqui nessa imagem de baixo. E o que isso influi ou contribui, né? O que isso causa, qual é o impacto disto no meu circuito? O impacto é o seguinte, que você, para utilizar a lei de Poilet, você precisa primeiro calcular a resistência equivalente. Então, se você tem circuitos em série, lembre-se que a resistência vai ser resistência total. Agora aqui você tem que observar o seguinte, além da resistência estar em série, nós temos geradores em séries, tá? Geradores em séries, a gente faz o que? Soma os geradores e resistências em séries, nós somamos os resistores. E aí, se tiver em paralelo, aí a gente precisa lembrar um ponto muito importante do estudo em paralelo. Vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar em séries, quando a gente estava estudando associação em série. Quando a associação é em série, a gente viu o seguinte, que a resistência equivalente do circuito ele vai ser a resistência 1, o R1, mais o R2, mais o R3. E aí nós entendemos que a corrente elétrica vai passar pelo primeiro, depois ela passa pelo segundo e depois passa pelo terceiro resistor. Ou seja, a corrente total do circuito, não a resistência, mas a corrente total do circuito, ela vai ser igual a corrente 1, que é igual a corrente 2, que é igual a corrente 3. Em outras palavras, em circuitos em que as resistências estão associadas em séries, a corrente é a mesma em todo ponto do circuito. Imagina que você coloque 3 lâmpadas em série, isso significa dizer que a corrente que passa pelo primeiro vai ser igual à corrente que passa pelo segundo, que vai ser igual à corrente que passa pelo terceiro, tá? A corrente vai ser a mesma. A corrente não vai ser dividida pelos 3, ela vai ser a mesma para os 3. Porém, a DDP ela vai ser a soma de cada uma das DDP. E isso aqui é um problema. Por exemplo, se você quer ter uma única voltagem no circuito de 110, então você tem que escolher equipamentos que quando você some os resultados, a DDP seja igual a 10, tá? Então tem que ter esse cuidado aqui. E se os resistores estiverem paralelos, como que é em paralelo? Assim, né? Formando esse desenho aqui. Aqui a gente tem 2 observações. Primeiro que a resistência equivalente, ela vai ser dada pela soma das resistências inversas, tá? Resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3 e assim por diante. A corrente total do circuito, ela vai ser a soma das correntes individuais, pois lembre-se que a corrente elétrica a corrente elétrica que sobe no circuito, ela vai ser dividida para a resistência 1, parte vai para a resistência 2 e a outra parte vai para a resistência 3. Então, a resistência vai ser dividida pelas 3, não necessariamente dividido por 3, a não ser que os 3 resistores sejam iguais.
Se for iguais, isso vai acontecer. Em contrapartida, ó, a DDP total do circuito vai ser igual a DDP de cada um deles, ou seja, a DDP1 vai ser igual a DDP2, que vai ser igual a DDP3. A gente vai observar o seguinte, ó, de caso vai ser, digamos assim, uma relação oposta a resistores em séries. Em série, a corrente que é igual para todos, e em paralelos a DDP que é igual para todos, e a DDP vai ser a soma para todos aqui, vai ser a soma de todos em série, e em paralelos quem a gente soma é a corrente, tá? Então essas são grandezas que são inversamente. Por que eu estou falando disso para vocês? Simplesmente pelo seguinte: se nós tivermos geradores associados em paralelos, a DDP deles, tá? A força eletromotriz dele equivalente vai ser igual a DDP de um deles. Lembrando que a DDP precisa ser a mesma. Você não consegue, a gente não vai conseguir pegar geradores com força eletromotriz diferentes e associá-los em paralelos. Vai dar algum problema no circuito, tá? Eles precisam ser iguais. Em série não tem problema, porque você vai, a resultante, né? A força eletromotriz equivalente vai ser a soma de todos. Então, esse é um cuidado importante que a gente tem que ter, tá bom? Bom, mas tendo entendido isso, vamos fazer algum exemplo, porque só falar das fórmulas, mas não ver a aplicação delas, não faz sentido nenhum. Então, vamos ver exercícios de geradores. Então vamos pegar aqui. Então olha só. Então essa questão diz assim, ó, no circuito abaixo, um gerador de força eletromotriz 8 volts com resistência interna de 1 ohm está ligado a um resistor de 3 ohm. Aí ele pede para a gente determinar a DDP entre os terminais A e B. Como que a gente vai fazer isso? É bem tranquilo, tá? Na letra A a gente vai aplicar a equação do gerador, porque a gente quer DDP. Ó. A equação do gerador é justamente a fórmula para calcular a DDP. Então, U é igual a força eletromotriz menos a resistência, tá? A resistência do circuito, tá bom? Vezes a corrente. Só que essa resistência aqui, gente, é a resistência equivalente, tá? Melhor, resistência equivalente mais a resistência interna. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui na hora de calcular o valor da DDP. Deixa eu ver aqui. Na hora de calcular o valor da DDP, tá? Então vamos lá. Fazendo esse cálculo aqui vai ficar assim, ó, a DDP vai ser a força eletromotriz, que vale 8, menos a resistência equivalente mais a resistência interna. Então, como só tem uma resistência do circuito, então é 3, mais a resistência interna, que é 1, vezes a corrente elétrica que foi dado para a gente. Não foi dado para a gente o valor da resistência interna. Então, como que a gente vai calcular, da corrente? Como que a gente calcula a corrente aqui para esse problema? A corrente vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência interna do circuito, tá? Lembre-se que nós temos U é igual a R vezes I, ou seja, se eu quero saber o I, eu faço o U sobre R. Professor, mas aqui é U e aqui é o R. Beleza, só que essa DDP aqui é a DDP do gerador, no caso é a força eletromotriz. E a resistência, já que eu estou usando o gerador, vai ser a resistência interna. Portanto, é só eu fazer 8 dividido por 1. Ou seja, a resistência ele vai ser, então, quanto? Tá. Resistência equivalente, né? No caso aqui, a resistência equivalente vai ser 4. Deixa eu pegar aqui. Resistência equivalente foi 4, que a gente já calculou aqui. No caso aqui, então, a corrente elétrica vai ser de 2 amperes, tá? Então, eu venho aqui, substituo 2 e faço o cálculo. 8 menos 4 vezes 2 e 4 menos 2. Desculpem.
Então, substituindo aí, bom, a gente vai ter que fazer... Deixa eu limpar aqui, pessoal. Porque tem uma coisa errada aí, que eu fiz errado aqui. Deixa eu limpar aqui e vou estar fazendo passo a passo com vocês aqui. Que tá errado também. Não é para dar 0 não, DDP. Então deixa eu refazer aqui com vocês a letra A. Gente, primeiro a gente vai ter que calcular a corrente, né? Como eu comentei com vocês, a gente vai usar a equação do gerador, que é essa aqui. Então a gente precisa saber quanto que vale a corrente, tá? Então primeiro vamos calcular a corrente. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos observar o seguinte. Eu sei que U é igual a RI. Só que esse U que eu vou estar utilizando aqui vai ser a força eletromotriz. E esse R que eu vou estar utilizando aqui é a resistência equivalente, vezes I. Então, se eu quero saber o valor do I, que na verdade, eu nem vou utilizar isso aqui não. Deixa eu reapagar aqui de novo, para a gente utilizar uma outra formulazinha e eu explicar para vocês aí o que eu vou estar utilizando. Eu não vou utilizar essa fórmula que eu estou mostrando aqui para vocês, porque eu estou sendo incoerente com a aula de hoje, né? A aula de hoje a gente está falando sobre, por exemplo, uma das coisas que a gente falou foi sobre a lei de Poilet, ou seja, a gente vai usar essa fórmula aqui e eu estou moscando aqui. A gente deveria estar utilizando ela desde o início. Para calcular a corrente, nós vamos utilizar a lei de Poilet, que é essa aqui, TDP sobre a resistência do circuito mais a resistência interna. A força eletromotriz aqui que representa aqui. Então, a força eletromotriz no nosso circuito é 8 e a resistência interna do nosso circuito é 1 e a do circuito inteiro vai ser 3, ou seja, vai ser 3 mais 1 que dá 4. Portanto, a corrente vai ser 2 amperes, que é aquilo que a gente tinha encontrado anteriormente. Mas vamos usar a fórmula da aula, né? Que é a lei de Poilet. Não faz sentido eu aplicar essa fórmula e não usar ela com vocês. O próximo passo é calcular a DDP, usando a equação do gerador. É a força eletromotriz menos a resistência interna, tá? Vezes a corrente. Então é só substituir os valores aqui, ó. 8 menos a resistência interna, que é 1, vezes 2, tá? Então 8 menos 2, 6 volts. Isso significa dizer que a voltagem desse circuito é 6 volts. Alguma dúvida? Eu não vou fazer a letra B porque está pedindo o rendimento, tá? Então, para a gente agora nós não precisamos calcular o rendimento agora, tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrá-lo por aqui, que nosso horário está acabando. Já que vocês não vão ter aula de geografia, eu peço que vocês aproveitem esse horário de geografia para resolver a tarefa de hoje, tá? Então, eu vou fazer chamada daqui a pouco, aí vocês entram no Maestro e façam a atividade de hoje, ok? Então, pessoal, é isso aí.